Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto num texto absolutamente fenomenal, o clássico do Dr. Joseph Murphy. É um estudo fascinante, sabe? Ele nos ajuda a decodificar as engrenagens ocultas da nossa mente, aquelas forças invisíveis que atuam nos bastidores e moldam a vida de cada um de nós de formas que a gente nem imagina. Então, vamos começar com uma pergunta bem provocadora tirada diretamente do livro. Por que uma pessoa é super feliz e próspera, enquanto outra vive na tristeza e na dificuldade? Por que alguém se cura de uma doença que dizem ser incurável e outra pessoa não? O grande mistério das nossas experiências de vida parece morar justamente nessas diferenças absurdas. E é exatamente esse o ponto que a obra tenta resolver. Esse texto não é só um livro, tá? É um verdadeiro guia prático, desenhado para provar que a resposta para as maiores disparidades da vida está bem debaixo do nosso nariz. Existe literalmente uma autêntica mina de ouro de inteligência e poder escondida dentro de cada um de nós, só esperando para ser encontrada e usada. Mas calma lá. Para conseguir acessar tudo isso, a gente precisa primeiro entender o que é a mente subconsciente. Pensa nela como um motor subjetivo e totalmente irracional da nossa realidade. Ela aceita sugestões sem discutir, sem rebater, e simplesmente transforma isso em vida prática. Tem uma analogia genial na fonte. Um pedaço de aço magnetizado consegue levantar 12 vezes o próprio peso. Mas se você tirar o magnetismo dele, não levanta nenhuma pena. Uma mente alinhada com o poder do subconsciente é exatamente como esse aço magnetizado, pronta para o sucesso absoluto. Parte 1. O tesouro interior. O conceito central da nossa análise é justamente a ideia de que todo ser humano já possui esse tesouro incalculável guardado consigo. Isso ilustra muito bem a dinâmica fascinante entre as duas partes da nossa mente, usando uma metáfora visual genial e muito simples, um jardim. A mente consciente é como se fosse um jardineiro acordado que passa o dia todo escolhendo ativamente o que plantar. Já a mente subconsciente, bom, ela é o solo. Aquele solo escuro, fértil e receptivo. Os nossos pensamentos e as nossas crenças são as sementes que estão sendo jogadas nesse solo maravilhoso o tempo inteiro. O mais louco de observar é como esse solo funciona na prática. Ele não tira férias, não tem folga. Ele opera 24 horas por dia. Enquanto a mente consciente vai dormir à noite, o subconsciente continua lá firme, regulando tudo, desde o batimento do coração até a digestão. E no meio desse silêncio orgânico, ele vai germinando qualquer semente mental que tenha caído ali. Seja uma ideia incrível de prosperidade ou aquele pensamento super sombrio de fracasso. O solo, gente, simplesmente não julga a semente. Parte 2. O capitão e a tripulação. Vamos pular agora para outra metáfora da obra, que deixa ainda mais clara essa hierarquia dupla do intelecto humano. Imagina a seguinte cena. A mente consciente é o capitão de um navio enorme, lá no alto da ponte de comando. Ele olha os instrumentos, calcula a rota e dá as ordens finais. A mente subconsciente é a tripulação que trabalha pesado lá embaixo, na casa de máquinas. Essa tripulação não faz a menor ideia de para onde o navio está indo. Eles só obedecem às ordens cegamente. Se o capitão mandar instruções horríveis baseadas em pânico ou em alguma ilusão, a tripulação vai obedecer de forma tão absoluta que vai levar o navio direto para o choque nas rochas. O que nos leva a uma história fantástica documentada no livro. O lendário tenor italiano Enrico Caruso sofria de um pânico absurdo antes de entrar no palco. A garganta dele travava, ele suava frio e a mente consciente entrava em colapso total. Até que ele sacou o padrão e exclamou: "O pequeno eu quer estrangular o grande eu." O Caruso literalmente ordenava que esse pequeno ego consciente e medroso saísse da frente, exigindo que a força majestosa do subconsciente assumisse o controle e soltasse a voz. E o resultado era sempre um espetáculo. Parte 3. O poder da sugestão. Mas como, afinal, o capitão se comunica com a tripulação? É exatamente aí que entra o gigantesco poder da sugestão. A gente tem dois caminhos principais operando aqui. O primeiro é a autossugestão, que são os comandos intencionais que a gente dá a nós mesmos, de forma construtiva. Do outro lado da moeda, temos um contraste brutal, a heterossugestão. Isso representa aqueles medos, crenças e opiniões super negativas que vêm de fora, da sociedade, de outras pessoas e que o nosso cérebro acaba engolindo, sem qualquer resistência. E o ponto crucial é entender a gravidade da situação. Desde a infância, a mente é bombardeada com essas heterossugestões do tipo: isso é impossível, o mundo está ladeira abaixo, ou não vale a pena tentar. O alerta gigante da obra é a facilidade espantosa com que a gente absorve esses comandos destrutivos.
Sem a blindagem de uma boa autossugestão, aquele nosso motor invisível vai trabalhar duro para garantir que essas limitações virem a mais dura realidade. Para provar que o subconsciente não brinca em serviço, o livro relata uma história no mínimo arrepiante. Tinha um pai muito desesperado porque a filha sofria de uma artrite severa e de uma doença de pele horrível. Ele começou a repetir de forma obstinada na cabeça dele: daria meu braço direito para ver a minha filha curada. Passou um tempo, a família sofreu uma batida de carro e, tragicamente, o homem teve o braço direito arrancado. E o mais bizarro, ao mesmo tempo e de jeito totalmente inexplicável, todas as doenças da filha sumiram. Pois é, a tripulação ouviu o comando do capitão e executou ao pé da letra. Parte 4. Milagres da cura mental. Agora a gente entra nas evidências históricas de que essa força incrível de cura não é uma teoria moderna, mas uma realidade milenar. Se a gente analisar a linha do tempo, passando pelos ritos em templos antigos, as pedras magnéticas do Paracelso nos anos 1500, até chegar ao mesmerismo no século XVIII, resultados curativos malucos sempre existiram. Contudo, preste bem atenção. O segredo nunca esteve nos ímãs ou nas poções esquisitas. A autêntica máquina de cura sempre foi ativada pela fé cega, que despertava o sistema orgânico de reconstrução da própria pessoa. Para se ter ideia da força disso, olhem para este número majestoso, 400. Na década de 1840, bem antes da medicina ocidental dominar a anestesia química, um cirurgião escocês chamado Dr. James Esdaile fez umas 400 cirurgias maiores na Índia, incluindo amputações severas com taxas de infecção e mortalidade quase nulas. Qual o truque? Ele operava usando única e exclusivamente a forte sugestão mental para bloquear a dor e a inflamação. Tem também um relato clínico fenomenal arquivado na França envolvendo a Madame Birret. Ela foi até o Santuário de Lourdes completamente cega. Tinha laudos atestando que os nervos ópticos estavam clinicamente mortos. Só que depois de uma intensa experiência de expectativa e fé por lá, ela recuperou a visão de forma perfeita. A ciência foi verificar depois e os tecidos tinham sido reativados. A lógica da natureza é imbatível. Se o princípio criador do subconsciente fabricou os olhos na barriga da mãe, é claro que ele tem a capacidade técnica para recriá-los depois. Parte 5. Como assumir o controle. Chegamos ao grande clímax da nossa análise. Como domar esse gigante mental e usá-lo a nosso favor de verdade. O livro traz o passo a passo clássico da reprogramação. O começo de tudo é relaxar profundamente o corpo. Mas por que isso importa tanto? Porque quando a gente desliga o corpo, a mente consciente, aquela que julga e censura as coisas, dá uma cochilada. Nesse estado sonolento, o nosso solo fica perfeitamente livre e receptivo para absorver de vez qualquer imagem ou frase positiva que a gente comece a repetir. Não é por acaso que William James, conhecido como o pai da psicologia americana, tenha cravado de forma contundente: o poder para mudar as coisas e mover o mundo inteiro está lá, firme, no nosso subconsciente. Isso é uma verdadeira validação de peso que nos mostra o tamanho absurdo dessa ferramenta que está sempre disponível a qualquer momento para todos nós. Mas temos um aviso crítico final que precisa ser levado muito a sério. A regra fundamental para assumir o controle da ponte de comando é parar com ordens do tipo "eu não consigo", "não nasci para isso" ou "não tenho sorte". É obrigatório lembrar que a tripulação lá no fundo não entende piada, não saca sarcasmo nem insegurança passageira. Se o comando é negativo, o subconsciente garante de maneira implacável que essas mesmas limitações construam as paredes da nossa vida. O que nos traz de volta ao começo, ao nosso papel de jardineiros diários. Se esse solo interno não descansa nunca e germina tudo que cair ali, a pergunta mais urgente a se fazer é: que exatas sementes a gente vai decidir plantar no nosso jardim antes de dormir hoje à noite? Uma reflexão gigantesca para quem acabou de receber as chaves da própria mente. Pessoal, muito obrigado por acompanharem a gente nessa exploração fascinante e não parem de desvendar as maravilhas da nossa capacidade mental. Até a próxima!